Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula. Essa aula está muito interessante. Hoje vamos falar sobre resistindo ao pecado pelo poder do Espírito. Então, Gálatas 5,16 diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, eu quero aqui com essa aula capacitar você, aluno do nosso seminário, a entender como o Espírito Santo nos ajuda na luta contra o pecado. Como que ele vai promover uma vida de santidade, discernimento espiritual e vitória diária. Vamos entender, o Espírito Santo, como que ele nos ajuda na luta contra o pecado. Gálatas 5,16, Paulo vai dizer, andem pelo Espírito. Aqui está o segredo, andem pelo Espírito. O pecado, ele é uma realidade com a qual o cristão ainda convive. E por que nós convivemos? Nós estamos nesse mundo, nós estamos nesse corpo. Então o pecado é uma realidade que nós vamos conviver. Mas o Espírito, ele vai nos capacitar para quê? Vamos entender que o Espírito Santo, ele vai nos capacitar a andar de forma onde nós vamos conseguir vencer o pecado. E aqui é a grande chave. Aqui é a grande chave. Andar no Espírito. Andar no Espírito. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos viver essa vida no Espírito. Então, Paulo, ele já nos dá este segredo. Paulo nos dá esse segredo. Ande no Espírito. Ande no Espírito. Se eu ando no Espírito, eu vou evitar o pecado e eu vou conseguir vencer o pecado. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita a dizer não. Dizer não à carne, a viver de forma santa. O Espírito Santo, ele atua como um poder interior, porque ele atua de dentro para fora. Lembra que eu falei? De dentro para fora. E ele vai nos ajudar a atuar contra as inclinações e hábitos antigos, hábitos da carne. A carne vai desejar o pecado, mas o Espírito Santo vai nos ajudar e nos capacitar a dizer não ao pecado. Então o Espírito Santo, ele vai criando em nós desejos novos que são de acordo com a nova natureza que nós temos. Então resistir ao pecado, ele não é apenas um esforço humano, mas ele é um fruto da comunhão com o Espírito. E aí eu preciso entender que o Espírito Santo é ele que traz a convicção do pecado. João, capítulo 16, verso 8. Ele convencerá o mundo do pecado. O Espírito Santo, ele revela o que está errado em nossos corações. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar a discernir as motivações ocultas, não só os atos, mas as motivações ocultas, que muitas vezes eu e você não percebemos. As próprias motivações nossas ocultas, mas o Espírito Santo nos leva a discerni-los. Ele vai nos convencer, ele vai nos conduzir a entender a necessidade de arrependimento, de transformação. Então a voz do Espírito, ela é firme, mas ela é graciosa. E é ela que nos convence. Ela nos convence para um caminho de restauração, não para um caminho de condenação. Então a voz do Espírito, ela não vem para nos condenar, ela vem para nos restaurar. E ele, o Espírito Santo, nos conduz a viver uma vida em santidade. Uma vida em santidade só é possível pelo Espírito. Lembra da aula que eu falei sobre santificação? É o Espírito Santo. Romanos 8,13, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, então vocês viverão. Então a santidade, ela não é um resultado de religiosidade, mas ela é resultado de uma relação diária com o Espírito. Ela é um resultado da obediência à direção do Espírito Santo nas decisões. Então é ele que vai nos fortalecer no nosso interior para suportarmos as tentações. Um exemplo prático é um crente que ora,
medita na palavra e anda em comunhão, ele vai ter maior resistência espiritual. Ele vai conseguir vencer o pecado. Então, quando a gente fala de devocional, dessa vida diária, essa vida diária de leitura, de oração, de louvor, é para você ser fortalecido pelo Espírito, para você vencer o pecado. Vamos ver exemplos bíblicos de pessoas que tiveram vitória sobre o pecado. Gênesis capítulo 39 nos fala da história de José. José foi tentado, mas ele respondeu: como poderia eu pecar contra Deus? Por que ele venceu? Porque ele tinha consciência da presença de Deus na sua vida. Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, verso 1 a 11, ele resistiu ao diabo com a palavra. Ele foi cheio do Espírito Santo antes de ser tentado. E aqui está o segredo. Ele está cheio do Espírito Santo e ele usa a palavra para resistir à tentação. Então a vitória sobre o pecado, ela exige decisão, mas ela vai nascer da comunhão com Deus, da comunhão diária com Deus, dessa vida com o Senhor. E as ferramentas que o Espírito nos dá para lutar contra o pecado, vamos entender. Primeiro, a palavra de Deus. Gente, aqui está o segredo. Ou essa palavra, esse livro, vai te afastar do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Olha o que Davi vai dizer no Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, além da palavra de Deus, o que? Oração. A oração fortalece o espírito contra a fraqueza da carne. Mateus 26, 41, isso fica muito claro. Então, além da palavra, da oração, eu tenho a comunhão cristã. A confissão e o apoio mútuo trazem cura. Tiago 5,16 fala de confessar as vossas tentações. Outra coisa é a igreja. A igreja protege, a igreja disciplina e ela faz isso em amor. Hebreus 10 nos fala sobre isso. Então, estar num corpo, ligado a um corpo, faz toda a diferença. A luta contra o pecado, ela é espiritual e ela precisa de armas espirituais. E aí eu preciso entender que a dependência constante do Espírito Santo é que vai me fazer vencer. Gálatas 5, 25 diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então olha o que ele diz: se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Ah, pastor, eu quero andar pelo Espírito. Você está vivendo pelo Espírito? Então, eu vivo pelo Espírito para que eu possa andar também pelo Espírito. Então, ser cheio do Espírito não é um evento. Nós já falamos sobre isso. A plenitude do Espírito Santo não é um evento. É um estilo de vida. É contínuo. Nós já tivemos essa aula. Você vai percebendo que todas as aulas vão se encaixando. Por isso nós estamos tanto tempo falando do Espírito Santo. E vamos falar mais alguns dias. Para que você entenda toda essa obra do Espírito Santo. Para isso, você precisa de uma entrega diária. Porque nessa entrega diária, nós somos impedidos de retornarmos aos padrões antigos. O segredo não é força. O segredo é porque eu sou forte. Não. O segredo é dependência e submissão. Dependência e submissão. Então, o que eu preciso fazer? Comece o dia rendendo à vontade do Espírito. Isso vai criar base para resistir durante as batalhas do dia. O que nós aprendemos aqui? Que o Espírito Santo é o nosso aliado constante na luta contra o pecado. Então, o Espírito Santo é o nosso aliado constante na luta contra o pecado. O Espírito Santo, ele nos convence, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos fortalece e nos fortalece para viver em santidade. Então, volte na aula que eu falei sobre santidade, veja essa aula novamente, porque é através do Espírito Santo que nós conseguimos isso, através dele. E essa vitória, ela exige vigilância. Então, eu vou vigiar. Então, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas também eu vou procurar ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com os santos, com o corpo de Cristo, a igreja. E eu vou precisar de fé nessa caminhada. Então, resistir ao pecado é possível quando nós vivemos pela presença e pelo poder do Espírito Santo.
Sem a pessoa do Espírito Santo, nós não vamos resistir. Nós não vamos resistir. Não vamos. Nós só conseguimos resistir com a ajuda do Espírito Santo. Então, eu quero abençoar a sua vida, que essa aula ajude você a viver uma vida santa, uma vida bonita, a resistir ao pecado. Sabe que o Espírito Santo está do seu lado, Paráclitos, aquele que está do lado para te ajudar. E Ele quer te ajudar. Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.